é um negócio que, infelizmente, na maioria das vezes, não gera escalabilidade. Calma, eu já vou chegar nessa palavrinha de escalabilidade. Quando você percebe que você precisa, então, em busca do teu sonho, você precisa empreender. E aí você fala, eu preciso ter um negócio. Por quê? Porque eu não posso ficar com uma renda limitada a um salário. Então eu preciso começar a participar, a ganhar sobre lucro, sobre resultado. E aí, ou você começa, por exemplo, a vender alguma coisa, e aí hoje, graças a Deus, existem N possibilidades, existe venda pela internet, existe marketing digital, existe uma série de coisas. E aí você começa a empreender em um modelo aonde você, por exemplo, faz o seu próprio comércio, ou você vira um profissional liberal e aí você pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser também um mecânico, e aí você tem o seu próprio negócio. Nesse negócio, você não está vendendo as suas horas para outra pessoa, mas você está vendendo as suas horas para si próprio. O que quer dizer? Quer dizer que você depende do seu próprio trabalho para você conseguir ser remunerado. Então, se você, por exemplo, percebe aquele dono da padaria, aquele português dono da padaria, que passa ano atrás de ano e ele está lá na padaria. Por quê? Porque ele vive um modelo de negócio que só funciona se ele estiver lá. Então, é aquela crença, o olho do dono engorda o gado. E aí, você percebe que, por mais que você está empreendendo, mas você não alcança a liberdade. Porque não é somente sobre dinheiro, mas é sobre liberdade. Liberdade de poder acompanhar seus filhos, liberdade de poder cuidar da sua família, liberdade de poder fazer as suas escolhas. E em um modelo de negócio que não te gera escalabilidade, ou seja, ele só cresce se você estiver lá. Por exemplo, eu conheço muitos bons vendedores, aqueles que a gente chama de pitbull de venda, que consegue grandes cheques, que faturam. Mas, infelizmente, eles, por exemplo, se eles tiram férias, eles deixam de ter renda. Por quê? Porque eles não conseguem produzir. Se estão de férias, em detrimento disso, não estão produzindo. Então, de acordo com Robert Kiyosaki, o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele diz que aonde está de fato o fluxo da riqueza? Ele está do lado direito do quadrante. Então, não são as pessoas que vendem as suas horas de trabalho e tampouco são as pessoas que são os autônomos que acabam vivendo das suas próprias horas de trabalho. O fluxo da riqueza está no quadrante onde as pessoas criam grandes negócios. E é a questão que eu quero trazer para você. Quando você percebe lá a figura do português que está lá na padaria e tal, e ele tem uma padaria, e às vezes ele é muito bem sucedido, etc. Mas talvez você já conheça aquele outro português que, na verdade, ele não tem uma padaria, mas ele tem uma rede de padarias. E aí, você tem aquele cara que, por exemplo, ele tem um comércio, ele tem um supermercado, um mercadinho. Legal. Às vezes ele está bem sucedido, tem um carro bom, mas ele está lá todos os dias abrindo e fechando o mercadinho. Mas tem aquele outro
que criou uma rede de mercadinhos. E aí tem aquele cara que tem uma loja de carros, mas tem aquele outro que criou uma rede de lojas de carro. Tudo aquilo que eu pensar em rede, ele está conectado com escalabilidade. Quer dizer, eu criar um sistema que ele é maior do que eu mesmo. Com isso, esse sistema não depende de mim para que produza. Então, quando eu crio um sistema que não depende das minhas horas de trabalho para que ele produza, eu alcanço escalabilidade. Olha só, pessoal, voltando um pouquinho na minha história. Há 18 anos atrás, eu tive contato com esse sistema. E esse sistema, esse grande ecossistema, ele me deu a oportunidade de me desenvolver profissionalmente, porque ele tem esse grande pilar do sistema educativo. Eu posso falar para você que com certeza eu tenho milhões de horas de treinamento. Eu posso falar para você com certeza que eu já tenho de ouvir os meus mentores ao longo de 18 anos, milhares de mentorias. Yes. Então, esse sistema, ele acabou me lapidando. E aí, quanto mais ele me lapida, mais eu aprendo a criar ou pensar em rede. E quanto mais eu aprendo a pensar em rede, a criar em rede, mais eu tenho um sistema que funciona além das minhas horas de trabalho. Quando eu comecei, eu estava sozinho, era eu e meu irmão e os meus mentores. Então imagina que por mais esforçado ou dedicado eu fosse, eu trabalharia 10 a 12 horas por dia, alguns dias 16 horas. Mas eu não dou conta, nós não temos tempo hábil de trabalhar mais horas. Só que quando eu comecei a pensar em rede, eu comecei a multiplicar as minhas horas de trabalho. E é esse modelo mental que eu gostaria que você configurasse a partir de hoje. A grande diferença entre ter ou não liberdade é quando você começa a atingir escala. E isso você precisa pensar em rede. Pessoal, tá fazendo sentido até aqui? Robson, eu posso pedir para eles escreverem no chat? Fica à vontade aqui, a casa é sua. E aí, pessoal, quem tá fazendo sentido? Escreve aí assim, tá fazendo sentido. Só para eu ver se vocês não vão dormir aqui, né, gente? Só para eu ver se vocês não vão. Beleza, obrigado, obrigado, obrigado. Durante a jornada aqui, se surgir alguma dúvida, se surgir alguma pergunta, conta comigo. Muito bem. Quando a gente então passa a pensar em rede, é na verdade um contrassenso à configuração mental que nos foi implantada pela sociedade lá no início. Aquela de que, olha, você só vai ganhar se você estiver lá produzindo, ou aquelas coisas que são, na verdade, um pensamento de escassez. E aí, quando depois de 18 anos eu comecei lá, e aí a gente começou a conectar outras pessoas, e eu comecei a pensar em rede. E aí, quando eu conectei uma pessoa, então imagina, eu trabalhava 10 horas por dia, em média. Quando eu conectei uma pessoa, a minha equipe já se tornou eu e mais um. Quer dizer, já não ficou mais as minhas 10 horas por dia. Na verdade, virou 20 horas por dia. E aí eu conectei mais duas pessoas. O meu dia já se tornou 30 horas de trabalho. E aí
eu percebi que se eu tenho um negócio, se eu quero realmente liberdade para mim, eu preciso ter um negócio que está lá no quadrante de sistema, no quadrante de rede. Então, o negócio era eu conectar o maior número de pessoas. Então, pessoal, ao longo desses 18 anos, são mais de 3.000 empreendedores que fazem parte da nossa rede. Hoje nós temos uma das maiores redes de distribuição da tecnologia biohacking do mundo. Aliás, a maior plataforma de tecnologia biohacking é a nossa indústria. E esses empreendedores que hoje fazem parte da nossa rede equivalem, então imagina, eu estou aqui até agora, hoje já deve ser o meu quarto plano de negócio, o meu quarto encontro do dia, mas com certeza existem outros milhares de pessoas que estão produzindo e isso multiplica as minhas horas de trabalho. Só para seguir o exercício, imagina se eu sozinho trabalharia 10 horas, 3.000 pessoas, 10 horas em média, equivale a 3.000 horas trabalhadas por dia. E aí, gente, é muita escala, porque se nós formos pensar em liberdade geográfica, hoje nós temos equipes em todos os estados do Brasil. Hoje nós já temos equipes em aproximadamente 7 países. Hoje nós alcançamos uma escala que era, assim, há 18 anos atrás, inimaginável. Mas o que eu quero dizer para você, que quando então você muda essa configuração mental, simplesmente você percebe o quão grandioso passa a ser os seus resultados. Por quê, pessoal? Porque quando eu penso em, em, em rede, eu quero, primeiro, fazer com que as pessoas entendam esse fluxo da riqueza. Se eu fosse dizer para vocês, qual que é o meu primeiro objetivo? O meu primeiro objetivo é fazer com que as pessoas entendam o fluxo da riqueza. Por quê? Porque vendendo as suas horas ou porque estando limitado a um modelo de trabalho que depende só das suas horas, vai ser muito difícil alcançar a liberdade. Aliás, não vai alcançar a liberdade. Mas quando então eu abro os olhos, e aí, isso é um livro, né? Robert Kiyosaki escreveu há 20 anos, e está lá, e você pode pesquisar isso. Então, quando eu faço as pessoas mudarem essa mentalidade e enxergarem que elas precisam criar um negócio em rede, eu cumpri com o meu primeiro objetivo. Agora, qual que é o segundo objetivo? O segundo objetivo tem que ser você, de fato, encontrar um propósito. Por quê? Tudo aquilo que você fizer com propósito, você vai fazer com a verdade de ser um semeador. Ou seja, quando eu não tenho propósito, eu quero muito o resultado imediato. E aí eu acabo trabalhando o imediatismo. E as coisas, às vezes, têm o tempo das coisas. Para vocês perceberem, um exemplo drástico. Ontem eu apresentei um plano de negócio junto com uma pessoa, para 2 pessoas que entraram no negócio, mas esse cara que me conectou é uma pessoa que há quase 2 anos eu estou falando com ele. Há quase 2 anos ele fez o cadastro dele, ele adquiriu o kit, ele usa as tecnologias, mas ele não fez o negócio. Mas eu continuei semeando, eu deixei as portas abertas. E depois de 2 anos, ontem, eu fiz a primeira apresentação, a primeira reunião com ele.
E hoje fizemos a segunda reunião. O que eu quero dizer? Quando você faz por propósito, você tem a certeza que o resultado virá, porque está conectado com você. E aí você sai do imediatismo, daquela ânsia de querer trazer o resultado para ontem, sabe? O propósito, ele está ligado a qual o impacto que você vai gerar na vida do outro. Por exemplo, quando nós falamos das nossas tecnologias biohacking, o impacto que nós geraremos, primeiro, é uma mudança na saúde. Então, eu preciso de fato acreditar que a minha água vai trazer um resultado diferente na vida dessa pessoa. Eu preciso acreditar que as minhas tecnologias vão mudar o estado físico e anímico dessa pessoa. E de fato acontece. Por quê? Porque são energias extraordinárias. Então, quando eu penso no propósito de levar mais saúde, de levar mais qualidade de vida, então eu estou indo para somar na vida dessa pessoa. E aí, propósito tem a ver com abundância. Ou seja, através de você, muitas pessoas irão prosperar. E às vezes, quantas pessoas, se eu perguntar para o Robson, para a Fabi, quantas pessoas já passaram aqui pelo encontro da mentoria 3P e pegaram insights, pegaram ideias e pegaram lições de vida, mas talvez não ingressaram no negócio. E está tudo bem. Por quê? Porque o propósito deles é abundante. Ou seja, eu preciso, se talvez aqui uma pessoa se sentiu um pouco mais motivada em alcançar os seus sonhos depois dessa conversa, eu estou feliz por isso. Não necessariamente, é óbvio que eu quero que você entre para o nosso grupo, que você faça parte de todo esse ecossistema. Mas se para você não fez sentido, mas de alguma forma nós conseguimos agregar algo para você, talvez uma história de superação, talvez um exemplo de que é possível alcançar os seus sonhos, ou talvez uma configuração mental que foi desbloqueada. Então, ser abundante não está relacionado só no resultado que eu estou gerando para eu mesmo hoje, mas em si, na verdade, no resultado que eu estou gerando para o meu futuro. Ou seja, esse cara de quase 2 anos atrás, agora que ele está, a minha semente que eu plantei há quase 2 anos atrás, agora que começou a gerar fruto. E aí, pessoal, esse nosso negócio, ele, quando você começa a pensar em escala, você começa a promover, de fato, uma transformação na vida das pessoas. Por quê? Qual que é o meu principal objetivo? O meu principal objetivo é que o meu parceiro de negócios, ele prospere, ele cresça. Então, nós vamos entregar para ele 2 tipos de renda. Ok, pessoal? Primeiro é a renda direta, que é a renda do próprio trabalho dele, das próprias horas de trabalho dele. A segunda é a renda passiva, que é a escalabilidade. Então, quando eu trabalho essas 2 rendas, primeiro, eu vou torná-lo um especialista nas tecnologias biohacking, em promover as tecnologias biohacking. E depois eu vou torná-lo um especialista em promover a proposta de negócio. E por que a proposta de negócio é tão atrativa? Primeiro, essa proposta, a nossa proposta, ela não tem as barreiras
iniciais que outras propostas têm. Por exemplo, nós não temos taxas de franquia, nós não temos o modelo tradicional de empreendedorismo, que é pesado. Você tem que contratar funcionários, você tem que pagar aluguel, showroom, ou até mesmo você ter funcionários. Nós não temos nada, nenhum dessas barreiras. O nosso modelo ele é muito simples. Você, primeiro, começa a partir da sua casa. Depois, você aprende a promover os produtos através da venda direta. E depois, você aprende a escalabilidade, a ser um mentor e formar a sua própria equipe, o seu próprio ecossistema. Nós vamos mentorar essas pessoas, nós vamos trabalhar para você criar a sua própria rede. Até então, você se formar um distribuidor, que aí é um parceiro global do nosso negócio. Quando você é um distribuidor, primeira coisa, você tem um cadastro CNPJ no sistema da empresa. Você compra e revende os produtos. Você pode atuar. Hoje, a nossa indústria está em 9 países. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo lá na Europa e Isso eu é quero beneficiar ele, quero beneficiar esse amigo meu. É só para apoiar eles. Se eu tenho esse amigo lá na Europa, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer um dropship. Eu beneficio ele, eu vendo para ele a tecnologia e a indústria lá da unidade Europa faz a entrega para essa pessoa. E aí, então, gente, eu começo a participar, primeiro, da renda direta, porque a margem é muito boa. E segundo, eu começo a ter a escalabilidade, porque aí eu agrego consultores de negócios que estão abaixo de mim, e aí eles faturam e eu forneço para eles. E aí, quando eles se tornam distribuidores, então eu começo a formar uma rede de distribuição, que aí a empresa separa um percentual dos ganhos e me remunera. E esse é o ganho verdadeiramente passivo. E conforme eu vou subindo no plano de carreira, que são mais de 20 níveis, por isso que é um negócio para você, de fato, criar a sua carreira. Eu decidi fazer a minha carreira nesse modelo. São 18 anos que eu faço esse negócio. É o meu único, é o primeiro e único trabalho da minha vida. Há 18 anos que eu faço isso e ainda tem vários níveis para eu galgar. E é por isso que eu estou empenhado para buscar esses novos níveis. Então, gente, quando você decide fazer parte desse grande ecossistema, primeiro, você precisa investir na tua saúde. E as tecnologias biohacking, elas vão te ajudar a investir na tua saúde, a cuidar do seu principal patrimônio. Segundo, você vai criar uma nova fonte de renda para você e para a tua família. E terceiro, você vai ajudar pessoas, pessoas que estão precisando ter uma melhor qualidade de vida pela saúde e pessoas que estão buscando novas fontes de renda para renovar os sonhos delas. Basicamente, esses 3 caminhos são os caminhos para a sua tomada de decisão a partir de hoje. E aí, eu preciso que você também já entenda uma coisa. Durante o crescimento ou durante o processo de crescimento, com certeza vão chegar dias que você vai se questionar. E essas questões, elas estão ligadas com a sua crença de merecimento. E aí, muitos de vocês podem estar se questionando. Talvez não diretamente, mas aí dentro. Puxa, será que eu estou pronto para ter o meu próprio negócio? Será que eu estou pronto para pensar em rede?
Será que eu estou pronto para criar uma nova fonte de renda? Será que isso é para mim? Será que eu mereço isso? Será que, sabe, tudo isso, essas pessoas e tal? E quando você começa a se questionar, automaticamente você começa a se sabotar. E aí, pessoal, quando a gente se sabota, infelizmente, a gente não gera o resultado. A gente trava, a gente bloqueia. E a gente cria um embate dentro de nós. Um lado querendo muito que a gente faça, sabe, que a gente cresça e tal. Mas a falta de merecimento, ela nos sabota. O que eu quero, então, propor para você? A primeira coisa é que todo o questionamento que pode gerar para você é talvez pela falta da prática de algo muito simples, mas é algo realmente efetivo, que se chama gratidão. A primeira coisa, olha o que você se tornou, olha quem você é. Apesar de todos os desafios que se colocaram à tua frente, apesar de todas as dificuldades. Opa, acho que alguém botou aí. Olha a sua trajetória. Quantos pontos de virada você causou? Quão capaz você foi, apesar de tantos desafios? Então, seja grato consigo mesmo, porque aquilo que você se tornou hoje é algo que merece muita gratidão. Por outro lado, olha aonde você está, olha as coisas que você conseguiu construir, olha as oportunidades que você teve. Tão simples quanto hoje, quantas pessoas não puderam acordar, levantar da cama? Quantas pessoas dizem que aqui no Brasil, a cada 1 minuto, uma pessoa sofre um ataque cardíaco? Quantas pessoas perderam a sua saúde? E nós somos os escolhidos. Nós precisamos ser gratos por isso. E quando a gente enche o nosso coração de gratidão, a gente não tem espaço para questionar o nosso merecimento. O meu coração, ele está ocupado de gratidão. Então eu não tenho espaço para ouvir essa vozinha que está falando que eu não mereço, que está falando que não é para mim, que está falando que eu não tenho a capacidade, que está me questionando. E é por isso que ao longo desse processo, o nosso objetivo é, primeiro, que você seja feliz, que você curta essa jornada de crescimento, que você se desenvolva, que você se torne um ser humano melhor, que você seja um pai, uma mãe, um líder, um esposo, uma esposa. Por quê? No nosso propósito, nós queremos sim que as pessoas prosperem, cresçam, enriqueçam, tenham uma liberdade. Mas isso tem que acontecer de forma que impacte. Eu já vi muita pessoa enriquecer no meu modelo de negócio, mas infelizmente perder o casamento, perder a generosidade, perder a humildade. E quando isso acontece, infelizmente não se mantém o crescimento. Então, se você está começando com a gente essa jornada hoje, ou se você decidiu hoje o ponto de virada da tua vida, se coloca na posição de aprendiz. Coloca na posição de transformar a sua vida e se tornar uma pessoa melhor. O nosso negócio, esse processo, a mentoria 3P, o processo aonde o ecossistema aonde ela está engatada, ela quer primeiro, que você seja muito feliz durante o processo. A felicidade não está em alcançar o topo.
A felicidade está em você curtir cada degrau com alegria, com gratidão. E segundo, que ao longo desse processo você se lapide, que você se torne uma pessoa muito próspera. Se o seu objetivo for enriquecer, que você enriqueça muito, mas tenha um coração generoso, tenha humildade, valorize as pessoas que estão com você desde lá de baixo. Se torne um pai, uma mãe, um líder, um ser humano melhor nesse processo. E tudo isso vai gerar em você uma mentalidade extraordinária. Pessoal, é isso. Rob, eu espero que tenha feito sentido, mas 21 horas em ponto está entregue aí para vocês. Obrigado, pessoal. Uau, gratidão aí. Meu Deus, você vê, né? Pontualidade, uma dica de ouro. Se você quer ser uma pessoa rica e bem-sucedida, copie o João, seja pontual. João, gratidão aí pela sua presença conosco. De fato, é uma mudança de mentalidade. Eu tenho certeza que as pessoas não têm noção de quem você é e o que você representa, não só como pai, como marido, como filho, mas também como um grande homem de negócios que vem impactando vidas no Brasil e no mundo. E eu digo isso para vocês porque eu tenho a honra, a oportunidade de estar com o João Henrique todas as segundas-feiras. E, João, para quem está aqui, a gente pode dar um presente para eles estarem conosco em Alphaville segunda-feira? Rob, só se for com almoço. Oh, maravilha! Muito bem. Então, olha, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês que estão chegando aqui, só para você entender o que é a nossa jornada. Você está ali no nosso grupo introdutório, e nesse grupo introdutório, você tem acesso ao nosso grupo VIP ali do WhatsApp. Aqui, ó. Então você tem acesso ao grupo VIP do WhatsApp para começar a sua jornada, conhecer como que é o nosso movimento de prosperidade, de propósito, de performance. Todas as quartas-feiras nós vamos ter essa aula maravilhosa, sempre com uma pessoa que vem tendo resultado real, colocando em prática a nossa metodologia, usando as ferramentas. Por exemplo, hoje eu tive a grata alegria de acompanhar a Eliana, que é uma das mentoras elite aqui, realizando o sonho do primeiro apartamento de investimento que ela comprou através da nossa metodologia de formação empresarial. Além do que ela já tinha viajado o mês passado para Egito e para Paris, que também foi um sonho que ela realizou. E eu mandei lá o depoimento dela lá no grupo. A gente fica muito feliz por isso. Aqui você vai ter conteúdos essenciais para despertar o seu propósito, se conectar do porquê você está aqui, que a sua vida faça sentido dentro daquilo que você tem feito. Você vai também ter o direcionamento para prosperar, que nem o João bem comentou, quebrar essas crenças limitadoras de escassez e começar a vibrar na prosperidade, na abundância, e também com ferramentas sobre performance para você produzir cada vez mais com resultados reais e duradouros. E o nosso foco da mentoria é tornar você também um grande mentor, mas não um mentor filósofo que leu um livro e está explicando o que o outro desenvolveu e aconteceu. Não, você vai, de fato, ensinar aquilo que você viveu e aprendeu na prática. E para quem está aqui hoje, nós vamos dar de presente, totalmente gratuito, o acesso, eu vou mandar lá no grupo daqui a pouco, o acesso à nossa mentoria Premium, que é o nosso nível intermediário, onde aqui você vai ter a oportunidade de ter essa mudança de mentalidade que o João Henrique trouxe para nós. E essa mentoria Premium, nós temos os encontros também,
onde já são aulas mais específicas sobre vendas de alta performance. Então, nós temos técnicas avançadas e estratégias eficazes para que você, de fato, aprenda a fazer dinheiro. Você vai aprender também liderança na prática, desenvolvendo habilidades de liderança, do contato com pessoas, da arte de influenciar as pessoas a se superarem, a realizar aquilo que elas não realizariam sem a sua influência. Como um grande líder, você vai aprender a formar equipes, você pode criar times comerciais de sucesso, não só para você, mas também com as pessoas que se conectam a esse ecossistema que você está aí sendo levantado como um líder. E nós vamos ter aí um encontro semanal às segundas-feiras. É um encontro híbrido. Eu digo híbrido porque eu tenho muita gente de fora de São Paulo, por exemplo, a Rose é lá do Pará, mas quando ela vier aqui para São Paulo, ela vai ter esse acesso ali em Alphaville. Ah, eu estou bem aqui na frente, né? Agora que eu estou vendo. Então, ó, aqui embaixo eu estou mostrando para vocês. Então, nós vamos ter aqui um encontro semanal às segundas-feiras. Você vai ter acesso a um café da manhã, onde a gente já troca umas primeiras ideias, e na sequência um encontro, uma mentoria, que você vai ter os 7 passos essenciais para que você tenha sucesso como um empresário, e você vai ter acesso a toda a metodologia, ferramentas, enfim, e a mentoria, porque quem está aqui não chegou sozinho, ela está aqui porque ela foi convidada por alguém. Então, todos que estão aqui receberam aí um convite, né? E eu quero trazer isso para você, essa oportunidade para estar conosco na próxima segunda-feira, mas só é para quem entra na nossa mentoria 3P Premium. Então, se você ainda não está lá no grupo da mentoria 3P Premium, peça para quem te convidou para estar aqui nessa live, te mandar o link da mentoria para que você tenha ali a credencial para participar na próxima segunda-feira desse encontro maravilhoso com empresários de sucesso, com um almoço maravilhoso, com um churrasco, com picanha, com salada, né? Enfim, então vai ser incrível estar aí com todos vocês na próxima segunda-feira. Avançamos aqui um pouquinho, uns minutinhos aí do nosso horário, que está combinado para ser até as 21 horas. Eu sei que vão ter perguntas, dúvidas, mas eu digo para você, procure a pessoa que te convidou. Todos vocês só estão aqui porque alguém lembrou de você. Alguém te selecionou para de fato te trazer essa oportunidade, não pediu seu currículo, não pediu seu dinheiro, só diz para você, se conecta aqui que você vai ter uma grande oportunidade de dar uma virada na sua vida. Então é para isso que nós estamos aqui, pelo nosso propósito de abençoar e transformar vidas. E abra aí a sua câmera para nós tirarmos a nossa foto oficial aqui.